Se você quer ser impactado pela presença de Deus, seja bem-vindo, seja bem-vindo, na casa do Pai, seja bem-vindo, para que você seja tocado pelo poder de Deus, tocado pelo poder que a palavra transmite ao coração do homem. Você sabe que a palavra de Deus é uma palavra transformadora, a qual o homem ele tem que ter um carinho, um respeito, um temor, para adquirir as riquezas que vêm através dessa palavra. Às vezes as pessoas não têm o entendimento, às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, as pessoas não ficam atentas no que Deus está falando, no que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é esperança, ela é amor. A palavra de Deus, ela é salvação. A palavra de Deus transmite para o homem uma vida nova, coisas novas. E quando o homem, ele passa a experimentar, ele começa a ser transformado, amém? O seu coração, o seu entendimento, a sua alma. E quando o homem, ele chega em certo conhecimento, ele começa a perceber a doçura, o mel, a alegria que ele sente de estar na presença do Pai. E quando nós, meus irmãos, somos impactados pela presença de Deus, você vai dando lugar, você vai aproveitando as oportunidades que Deus, ele vai mostrando. Você sabe, irmãos, que uma das oportunidades que muitos não entendem, irmãos, é quando o homem está na tempestade, no vale, no deserto, quando o homem está passando por crise. Mas só que a matemática de Deus é diferente da matemática do homem. Quando você está passando por crise, passando por alguma dificuldade, alguma luta, significa que essa luta, essa dificuldade, esse deserto ou tantas outras coisas é uma oportunidade para você crescer, para você alcançar, para você receber a maturidade para ter uma estrutura para viver algo que você nunca imaginou que um dia você ia experimentar. Você sabe, irmãos, que tem situações na nossa vida que nós temos que estar no lugar certo. Hoje nós estávamos meditando, eu e o Luiz meditando, e nós chegamos a uma conclusão, irmãos. Será se eu não tivesse aceitado a Jesus, se eu não tivesse recebido a palavra de Deus, o poder de Deus, andando no caminho do Senhor, será que eu, fora de Deus, fora da presença de Deus, eu teria ido 2 vezes para Israel, eu teria entrado na França, na Espanha e tantos outros lugares que Deus me levou? Veja, irmãos, e nós ali meditando, refletindo sobre esse assunto, imagina quando o homem, ele está fora de um posicionamento, fora da bênção. Será que no caso, eu, Adilton, mas a minha esposa, será que nós chegaria até Israel ou em tantos outros lugares, fora de Deus, fora da presença de Deus? Será que a minha família, a minha casa, meus filhos, meus genros, será que fora de Deus eu teria essa família, essa casa? Percebe, meus irmãos, que há uma história antes de Deus na sua vida e há uma história depois de Deus na tua vida, porque são oportunidades que só Deus, Ele dá para o homem. Essa oportunidade, irmãos, nós não podemos perder ela. Você como cristão, você filho de Deus, você que já provou de algumas coisas que Deus fez na tua vida, será que você fora da presença de Deus, você viveria o que você viveu nesse tempo com o Senhor? Agora eu convido todos aqueles que estão chegando nesse ministério, eu convido você que está chegando, que tem 1 mês, tem 1 semana, tem 1 ano, tem 2 anos, tem 3 anos, eu convido você
para abrir o teu coração, abrir a tua vida, para Deus escrever uma nova história. Agora eu quero frisar bem no teu coração, dizendo: a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar o teu destino, mudar completamente a tua vida, e te levar a provar o que você nunca provou. Mas é na caminhada, é no tempo que isso vai se revelando, não é de uma hora para outra. Não é num dia para outro que as coisas, ela vai se transformar de uma maneira tão gloriosa. É uma caminhada, é uma história, é uma nova história em Cristo Jesus. Se você quer viver uma nova história em Cristo Jesus, você precisa querer ser ativado no mundo de Deus. No versículo aqui, meus irmãos, que nós acabamos de ler, no versículo 1, a Bíblia nos ensina que Jesus, ele escolhe 70, Talita, e ele dá uma missão. O propósito de Jesus é ativar esses 70, amém, para curar, para entrar em cidades, para ir em lugares que eles nunca imaginaram que um dia ele estaria em uma missão como essa. Eu quero dizer para você, às vezes você está começando agora no Evangelho, às vezes você se batizou faz pouco tempo, às vezes você já tem 10 anos que está na presença do Senhor, às vezes você já tem 5 anos, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Eu quero dizer, Deus quer ativar você no mundo do Senhor, no mundo dele, no reino dos céus. Para quê, pastor? Deus quer me ativar para você experimentar algo glorioso que vem da parte de Deus. É você olhar para trás, olhar o antes e olhar o depois. Olhar quando você não estava na presença de Deus e quando você está buscando a presença dele. E é tão lindo, irmãos, você olhar para trás e ter uma riqueza, que é uma história, amém? Mostrar para o homem o tanto que Deus muda a nossa vida, quando nós temos um carinho pela palavra dele, pela palavra do Senhor. Pastor, qual é os primeiros passos que eu tenho que ter? Você tem que desejar ouvir a palavra de Deus. Você tem que desejar ter um contato com Deus, com a palavra do Senhor. E às vezes, meus irmãos, é só ter um entendimento, é só andar com aquele que tem um conhecimento para passar para você.